Olá, bem-vindo a mais um podcast de Conversas com Alma. Hoje a nossa conversa com Alma vai ser sobre o medo. O que é o medo para si? Eu sou Margarida Cardoso e estás a ouvir Conversas com Alma, um podcast que fala de alma para alma. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. O que é o medo para si? O que é que lhe mete medo? Será que vive à sombra do medo ou com medo? E para si, o medo é bom ou mau? Vamos tentar responder ou falar sobre estas questões e muito mais. Atualmente vivemos cada vez mais no medo e com medo. Somos bombardeados com notícias negativas, alertas, avisos e tudo é trabalhado para nos fazer sentir medo e para estarmos cada vez mais sobre o seu domínio. Somos arrastados para a cultura do medo e, mesmo não querendo, somos envolvidos nela. E como se isto não bastasse, ainda temos os nossos medos, os que vêm das nossas experiências, das nossas fobias, aqueles que nos acompanham desde a tenra idade. Então vamos lá relaxar, respirar fundo e, sem medo, conversar com alma. Este podcast é patrocinado pelo Espaço da Alma. Este espaço está localizado no Porto, na Avenida da Boa Vista, e estamos lá, à tua espera. Temos-te para oferecer terapias, consultas, cursos e workshops que são preparados com muita, mas muita alma. O canal Portugal Místico está connosco a patrocinar este podcast e, como eu, tu também podes ter o teu podcast. Basta entrar em contacto com o canal Portugal Místico. Vamos lá então conversar com alma sobre o medo, aquele bicho-papão que nos pode paralisar e não deixar viver em pleno. Para mim, e do meu ponto de vista, existem 3 tipos de medo. O primeiro medo eu chamo medo de sobrevivência ou medo racional. É aquele medo que temos naturalmente e que nos ajuda a sobreviver. Exemplo, o medo do fogo ou o medo de enfrentar um animal feroz. É aquele medo que nos ajuda a não fazer ou não entrar em situações que fisicamente nos podem prejudicar. É o medo que nos mantém alerta e, de certa forma, em segurança. Conseguimos viver com ele e ele só aparece para nos alertar, avisar e ajudar. É um medo sem rosto, sem forma. E podemos dizer que é o medo do nosso instinto, que faz parte de nós e nos complementa. O segundo medo? Sim, qual será o segundo medo? O segundo medo é aquele que, se não for controlado, enfrentado, vai crescendo e pode acabar por nos imobilizar. Acabamos por ficar reféns dele. E muitas das vezes a sua origem perde-se nos vários acontecimentos da nossa vida. É o medo irracional. A sua origem nem sempre é conhecida numa fase inicial. Neste grupo de medo, um dos piores é o medo de falhar. Falhar no trabalho, falhar como pais, como filhos, falhar como um membro de um grupo. Outro medo que se encaixa neste grupo é o medo de não ser o suficiente, ou o medo do abandono. Medo de simplesmente ser diferente e, por isso, ser julgado. Medo que vem de algo que nos traumatizou na infância. Por exemplo, o medo dos bichos, o medo de sair, o medo de conviver. Este medo tem sempre origem em algo de muito negativo que nos aconteceu e que, de certa forma, ficou registado no nosso subconsciente. E como não o enfrentamos, ele pode acabar em tornar-se em fobias.
que nos vão dominar completamente. O terceiro medo é o medo coletivo, ou o medo provocado pelas notícias. Um dos exemplos mais recentes disto foi a pandemia Covid. Fomos bombardeados 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre um vírus que ninguém sabia ao certo o que era e que estava a dizimar milhares de pessoas. Ficamos com medos e, em certos casos, com fobias, tais como estar com os outros, de sair, de tocar. Somos provocados pelos outros a ter medo de etnias, grupos sociais, situações de guerra e muito, mas muito mais. E este medo faz com que nos tornamos agressivos para com os outros e entramos na espiral descendente em direção da raiva. Conforme vamos alimentando o medo, conforme vamos evitando enfrentá-lo, ele vai ganhando dimensão e força. Ele necessita de alimento para crescer, para ter valor. E esse alimento vem de nós, está dentro de nós. O alimento é a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa vontade de viver e ser. E quanto mais ele cresce, mais ele nos domina, mais ele se alimenta e vai crescendo, dominando até que, quando damos conta, já não somos donos e senhores da nossa vida, mas sim escravos do medo. O medo pode nos levar à doença física, mental e emocional. A nossa mente não consegue distinguir a verdade da mentira. E para ela, o medo é tão válido como qualquer outra coisa. E quando o medo entra na mente, então entra em terreno fértil para criar danos, para nos controlar. E de repente o medo simples passa à fobia. E a fobia é tão complexa e intensa que nos prende e escraviza. Quantas vezes deixamos de fazer algo por medo? Quantas vezes deixamos de nos divertir, viver por medo? O nosso medo é tão irracional que acaba por não ser entendido pelos outros e podemos acabar por ser alvo de chacota, de crítica ou de pena. E aí voltamos a entrar na espiral do medo e não conseguimos sair de lá. Vou dar um pequeno exemplo de como o medo nos agarra, prende e cresce e domina-nos. Em criança ouvimos constantemente que não somos capazes de fazer algo, de criar algo ou de dar início. E, no início, acabamos por acreditar. Até que um belo dia decidimos tentar. Fazer algo que está totalmente fora do nosso alcance. E, como é de prever, não vamos conseguir. Somos humilhados. Somos chamados à atenção. Começamos a sentir vergonha, humilhação. E aí entra a dúvida e o medo. E por causa disso, vamos evitando fazer algo de novo, vamos evitando tentar, porque não queremos voltar a sentir o que sentimos. Basicamente, não queremos ser vítima. E quanto mais evitamos, mais o medo cresce, até que um dia somos novamente desafiados e novamente falhamos. E este falhar não é porque não conseguimos, é sim porque estamos das mãos no medo e temos dúvidas e estamos com medo de avançar. Novamente voltamos a ser criticados e até gozados. E o medo sorri, porque finalmente tem o poder todo e nunca mais fazemos algo de novo ou diferente. Estamos completamente na garra dele. Se não enfrentarmos este medo, se não o desafiarmos, então nunca mais vamos sair do lugar onde estamos e que nos leva à revolta, à depressão, à ansiedade e à doença. Todos temos medo. E volto a repetir para vocês não perderem isto da vossa mente. Todos temos medo. Penso que não existe ninguém sem medo. A diferença é que uns ficam seus reféns e são reféns do medo e os outros conseguem revoltar-se contra o medo e acabam por viver à sombra do medo. E há outros que ainda conseguem enfrentar o medo pela frente, chamar-lhe pelo seu nome e usá-lo como trampolim para seguir em frente. Qual deles é que você é? Será que é vítima do medo? Será que vive à sombra do medo? Ou será que usa o medo para dar aquele passo gigante em frente? Nem todos temos a mesma capacidade de enfrentar o medo. Nem todos estamos no mesmo nível de vivência com o medo. E por isso é fundamental que respeitamos os medos dos outros. Não devemos julgar ou criticar. Não devemos de humilhar. Devemos sim ficar
nos nossos medos. Devemos sim travar as nossas batalhas. Devemos sim focar em nós e naquilo que nos dá medo a nós. É pelo exemplo que ajudamos os outros e não pela força bruta. Dê o primeiro passo da batalha contra o medo e entre em diálogo consigo mesmo e com o seu medo. Por exemplo, pode perguntar à sua alma e ao seu medo: o que é que me mete medo neste momento? Qual o medo que me está a bloquear ou tornar-me refém? Será que estou a ser influenciada por outros a viver no medo? E se sim, como é que posso evitar isso? E já agora, o medo que eu sinto é meu ou foi-me imposto? Qual é a sua origem? Se não sabe ou consegue ultrapassar o medo, converse com alguém, peça ajuda, fale sobre o seu medo, partilhe e tire o peso ao medo. Não se esqueça que todos têm medo. Não é o único a viver com medo ou a estar com medo. Não é o único que está refém do medo. E não é o único que está na situação de um medo muito grande. Já agora, por último, se tem medo, vá com medo mesmo. Dê o primeiro passo, saia do seu controlo, saia do controlo do medo, use o medo para trampolim e quem sabe o resultado até pode ser bem bom. Confie na sua alma, fale com a sua alma e encare o medo, pois a alma não tem medo. Isto foi mais uma conversa com a alma. Aproveite para ouvir e conversar com a sua alma. E aceite o convite dela para serem felizes. Se quiser entrar em contacto comigo, podem me encontrar no Facebook na página Espaço da Alma Terapias Holísticas ou na página Canal Portugal Místico. Já agora, aproveite para subscrever o Boletim Portugal Místico para receber todas as quartas-feiras a minha rúbrica Conversas com Tarot. Se gostaste deste podcast, não te esqueças de o partilhar, fazer comentários e, acima de tudo, dar-me feedback, porque é assim que as almas se falam. De resto, é com a alma que desejo que sejam felizes. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal. Foi feito para ti.